Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E cada episódio dessa terceira temporada, nós temos passado por desafios. Não desafios técnicos, não desafios comportamentais, mas desafios de poder trazer novidades para vocês. Desafios de podermos trazer pessoas qualificadas para vocês, para compartilhar o conhecimento, compartilhar técnicas sobre gestão, sobre vendas, sobre liderança e tudo isso para que possamos nos desenvolver em conjunto. E esse episódio é um episódio muito especial, mais uma pessoa que eu conheci da Know-How, aí do Felipe Trindade. Abraço, Felipe, Sara, Pedro. Então isso é muito bacana, ter conhecido todas essas pessoas e a gente poder ter aumentado aí o network e possibilidades para gerar aí o desenvolvimento aqui local, que é muito importante. Beleza? Então, você que já está escutando a gente, geralmente esse começo é muito importante, né? Vamos ser bem sinceros. Esse começo é o começo que você tem que seguir a gente. Aí já dá as 5 estrelas se você estiver no Spotify. E caso você esteja no YouTube, aí já começa a se inscrever, já começa a dar já curtida, compartilhar, comentar, e tudo isso que é necessário para que possamos crescer e nos desenvolvermos em conjunto. Combinado? Então, meu nome é Arthur Maximiliano, sou aqui o host do podcast, a pessoa que compartilha e traz essas pessoas importantes para que possamos conversar. Beleza? Então, hoje eu trouxe aqui o Wesley Machado, uma pessoa que tem muito a ver com inovação e tecnologia aqui numa área específica, que já trouxe outros profissionais nessa área da odontologia. Não necessariamente você trabalha, né, na odontologia, mas trabalha dando esse suporte para essas pessoas possam crescer e desenvolver. Mas conta quem é o Wesley aí, Wesley. Conta sobre você e por que você está aqui. Aí eu dou início a esse episódio, que é muito bacana. Maravilha, Arthur. Bom, primeiro te agradecer aí, né, pelo convite. É sempre bom a gente estar com quem está se preocupando aí, né, em desenvolver e, além de se desenvolver, ajudar as pessoas também a se desenvolverem, né, Arthur? Essa cultura, que nem você falou aí, eu também sou muito grato à galera lá da Know-How, essa mesma turma aí, Felipe, Sara, o Pedrão, que abriu, né, muito aí os meus olhos para essa parte de gestão, vendas, pessoas, sistemas, tudo isso daí, né? Então os caras têm que tirar o chapéu para eles. E você aí continua na vanguarda, né, irmão? Então, assim, o Wesley é um cara que começou, acho que um tempo atrás, não vou falar muita data não, mas senão já revela o jogo, já vou flagrar a idade. Revela o jogo, né? Mas assim, eu comecei como técnico, né, fazendo o reparo, né, dos equipamentos odontológicos inicialmente. E aí o proprietário na época, ele é um pastor da igreja e ele ia assumir uma igreja e diante disso daí ele optou por seguir a vida espiritual dele aí, e nessa situação eu tive a oportunidade de assumir a empresa. Tendo só o conhecimento técnico do funcionamento dos equipamentos e achando que sabia alguma coisa de gestão, porque a gente, no centro do nosso ego, né, a gente sempre acha que tudo é fácil, já tem alguém tocando, então é só continuar na mesma pegada. E partindo disso daí, continuei sendo técnico, até que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, deu esse estalo aí, eu vi que as coisas não estavam indo muito pelo caminho aí que eu achava que seria, que eu tinha que buscar ajuda. E isso tudo, não posso tirar o mérito também da minha esposa, né, e sócia hoje, a Ione, né, que me acompanha aí e me aguenta, né, vamos dizer assim. Sim, é duro. Pra suportar, né? Não é fácil não, velho, tem que dar o mérito aí pra ela também. E diante desses desafios aí, acabei conhecendo a Know-How, acabei conhecendo você na ocasião também, lá na Know-How. E aí sim, a gente passou a trabalhar um pouco diferente aí do que tinha no mercado já, né, trazendo aí soluções e marcas e equipamentos que auxiliem o profissional dentista a atingir uma performance melhor dentro do consultório deles, né? E a partir do momento que eu tive essa visão e essa missão realmente da empresa, que daí as coisas começaram a tomar corpo, né? E em paralelo a isso daí também o próprio mercado conforme você vai se especializando, o próprio mercado vai te dando, né, essa resposta positiva. E em 2018, mais ou menos, eu mudei o nome da empresa, que daí sim virou a Next Equipamentos, que a gente conhece hoje, que antes era um outro nome, era Odonto Moriá.
Bem melhor, né? Bem melhor. Que é que nem eu falei, né? O antigo dono era um pastor, então ele era muito ligado nessa. Eu também tenho minha espiritualidade, e acredito em Deus, sou cristão, né? E sou crente também, mas eu digo assim que ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa aqui de qualquer maneira. Com certeza. Isso aí não tem Cristo que aguenta o cara fazendo as coisas erradas. Não adianta, não vai, né? Então, a partir daí, eu mudei, coloquei Next e dei totalmente a minha cara pro negócio, né? A minha cara e da minha esposa pro negócio. E daí sim a gente passou a participar dos encontros, a participar das mentorias, a fazer alguns follow-ups lá com vocês de como o negócio estava indo e qual o caminho que a gente devia seguir para se diferenciar, né, no mercado naquela época. E até hoje, né, a gente vem, né, sempre buscando uma novidade, um lugar diferente, os equipamentos, né, que podem realmente fazer diferença no dia a dia do profissional e também dando suporte para que isso realmente aconteça dentro do consultório, né? Para que hoje o equipamento, né? Pelo próprio nome diz, né? O equipamento ele necessita de manutenção. Sim. Então, nada é pior do que o cliente estar com um paciente na cadeira e ela te dá algum problema. Então, a gente tem muito cuidado e muito zelo, tanto que a nossa empresa ela atende exclusivamente aos equipamentos e marcas que nós representamos. Então isso daí nos dá assim uma credibilidade e uma segurança muito grande em comercializar esses equipamentos aqui hoje no estado de Mato Grosso inteiro. Eu vejo que algo que é muito importante, assim, até uma pergunta que fica para você, Wesley, que é, beleza, você tem esse viés da inovação, mas eu até te pergunto, como inovar num setor, numa área, pelo menos aqui regionalmente, né, tão saturada? Né? Então, eu não estou falando especificamente o serviço que você opera, mas como a gente poder se diferenciar pro cliente aí, que é os dentistas para você? O que você tem buscado? Como que você tem essa cultura de encontrar isso, né? Hoje assim, né? A questão da diferenciação, cara, eu acredito que é muito da visão e da missão da empresa, Arthur. Porque você pode ver, não tem empresa, a não ser assim, lógico, tem grandes corporações que evoluíram ao longo do caminho. E que, claro, eles ainda têm o arroz com feijão deles lá, mas que não ficaram só naquilo dali. E acredito assim que a gente sempre pode melhorar 1%, 2%, porque são as micro realizações que te levam a grandes feitos. Né? As pequenas vitórias, né? Sim, justamente, que te leva a alcançar grandes troféus. Então, assim, eu sempre me preocupo, eu sempre paro o que a gente está fazendo. A nossa equipe é bem enxuta, apesar da gente ter essa abrangência toda, é uma equipe enxuta. Legal. Então, mesmo sendo enxuta, a gente procura fazer reuniões semanais, quinzenais. Quantas pessoas hoje você tem aqui? Hoje na equipe são 5 pessoas. Mas mesmo assim tem que deixar sempre fomentando na cultura. Sempre. Eu acredito muito na questão da cultura também. E ela tem que ser criada desde pequeno, desde a raiz da empresa, sabe? Então, assim, a gente tem muito essa cultura. A gente fez uma entrega técnica. O que a gente pode melhorar na próxima? O que a gente pode fazer para auxiliar mais o nosso cliente? O que a gente pode fazer para que o nosso cliente melhore também com o paciente dele? Legal. O que a gente pode oferecer para esse profissional aqui? Então, a gente tem muito essa preocupação. E eu falo assim, eu costumo sempre... A maioria dos equipamentos que a gente comercializa, eu sempre tento enxergar ele da seguinte maneira. Ou ele vai trazer mais conforto, tanto para o profissional quanto para o paciente. Ou ele vai trazer mais agilidade. Legal. Que com essa agilidade ele vai poder atender mais, ou atender a mesma quantidade com um conforto maior para ele ter mais tempo para desenvolver outras atividades, ou para estudar mais, ou para ter mais tempo com a família. Então eu sempre procuro ver dessa maneira, todo e qualquer equipamento, qualquer benefício que nós vamos entregar para os nossos clientes hoje, eu tento enxergar. E assim, é uma coisa que eu já vi já há muito tempo atrás, até no aprendiz
do Roberto Justus, não sei se você chegou a assistir. Que bacana, que ele fala assim, me vende o Arthur, só que você é meu concorrente. Cara, assim, não tem como você vender uma coisa que você não compraria, irmão. Não tem como. A primeira pessoa que tem que comprar é você mesmo. Sim, tanto que a gente recebe propostas de outras indústrias, vem trabalhar com a gente, vamos vender, mas assim, o que eu vou ter de diferente para oferecer pro meu cliente, para eu poder oferecer o seu produto aqui? Não, a gente é mais... Só falta o cara falar assim, a gente é mais do mesmo, só que mais barato e dura menos. Tipo assim, não faz sentido, né, irmão? Tem 3 formas de posicionamento, né? Quando a gente fala assim de proposta de valor e marketing, que a gente comenta bastante, Wesley. Quais elas são? Ou a gente vai se diferenciar aí por preço, sermos os mais baratos, mas o que acaba ficando injusto, porque quando a gente trata de empresas maiores, eles sempre vão ter negociações com fornecedores melhores, e aí fica difícil. Por exemplo, se a gente vende uma caneca, e a gente está começando agora, as grandes marcas, elas vão conseguir vender por muito menos do que a gente. Então é desleal, né, que a gente fala. Existe como a gente também se posicionar, né, como custo-benefício. Cara, os caras não são os mais baratos, mas eles aí, né, entregam um suporte legal, um atendimento bacana, né? E quando a gente entra no campo da diferenciação, que é a terceira forma de posicionamento, é quando a gente encanta. Né? Então, por exemplo, assim, muitas das vezes eu não consigo vender essa mesa da melhor forma possível com o menor preço. Mas eu consigo colocar uma prestação de serviço de vir montar, de fazer um projeto, talvez. Justamente. Né? Aqui até o Pedrão, abraço, Pedrão, você que fez essa mesa aqui, grande, e todas as mesas da Retrimax, assim, foi esse feeling seu. Ele vem, ele faz o projeto, ele entregou isso daqui, cara. Então, ele se diferencia pra caramba. Se eu fosse montar isso daqui com outra pessoa, seria E é justamente essa a ideia mesmo, Arthur. Você agregar mais valor. Porque é o que eu falo pro meu cliente, falo, você comprar esse produto aqui comigo, inclusive, até uma outra política que a gente tem também, das indústrias que nós representarmos, elas terem políticas comerciais que abrangem o Brasil inteiro e que são justas, tanto aqui com a gente no Mato Grosso do Sul, que tem uma alíquota aí de imposto X, quanto com São Paulo, Rio, Santa Catarina. Então, assim, hoje os produtos que nós representamos, se você comprar ele aqui, se você comprar ele na Bahia, se você comprar ele no Mato Grosso, se você comprar ele no Rio Grande do Sul, você vai ter o mesmo preço. A diferença é que nós entregamos mais valor. Eu acompanho, se tiver oportunidade aqui próximo, for um raio que a gente consiga atender, vai um técnico, se der o técnico, eu mesmo vou até o cliente, a gente vai no local onde está querendo montar o consultório para entender a real necessidade, como é que pode ser melhor aproveitado o espaço do cara. Entrego também um projeto para ele, porque nada que você for comprar na internet hoje, você não vai receber um projeto, você não vai ter esse acompanhamento de perto, você não vai ter alguém... depois que o cara te vendeu, irmão, você quer comprar mais alguma coisa? Não quero, só querer ver negócio. Não, então peraí. Então não é comigo mais. Então é com fulano de tal lá. Aí você vai falar com fulano de tal, cara, já aconteceu assim, no começo, como eu não tinha conhecimento, tipo assim, aí o cliente comprava o negócio, eu ia atrás do que o cliente queria. Eu quero tal coisa. Não, pera que eu vou arrumar pra você. E aí me desdobrava. Aí a hora que dava o pós-venda, irmão. Aí eu tava, não, você comprou de quem? Vai com fulano. Fulano, não posso falar agora, só amanhã, tem agenda pra mês que vem. Cara, como é que o dentista vai esperar um mês, velho? 30 dias pra ter uma reposição ou ter um atendimento de um equipamento que ele precisa diariamente na clínica dele. E fica... impossível, inviável, que Arthur. sem o equipamento que você proporciona, né, Wesley? Não tem o trabalho. Cara, não atende, irmão. Então, se acontece qualquer coisa lá no equipamento e vocês não conseguem atender, ferrou. Exatamente. Ferrou. E o detalhe que eu falo assim, profissional... Acabou a empresa do cara. Acabou o faturamento dele, irmão. Se ele só tem, né, um consultório, né? Tipo era. Assim, vamos supor, o cara vai levar 7 dias para resolver esse problema. Putz... Cara, um quarto do mês que acabou. 25% a menos no bolso do cara. Já era. Como que você vai sustentar uma empresa ou seu negócio ou outras coisas que 25% hoje... E outra coisa, 25% hoje é uma margem fantástica dentro da odontologia.
É assim, um negócio muito redondo. Então assim, o cara deixou de trabalhar uma semana, irmão, acabou o lucro dele. Acabou o lucro dele. Ele deixou de trabalhar 25% mais isso se tiver tudo redondo, tá? Porque a classe odontológica, de modo geral... não tem organização financeira, Não tem organização financeira, não. E eu bato muito em cima disso daí, cara, também. A gente tem aqui dentro da Retemax, Wesley, uma parte da nossa operação de gestão financeira. Sim. Né, o qual a gente separa em centros de custos, assim, a operação da empresa, da organização, né? E consegue condicionar o financeiro da empresa a ser mais estratégico. Porque muitas das vezes a pessoa está ali tanto no operacional que ela não consegue enxergar gargalos, né? Que são esses furos, né, técnicos. E não né? enxerga, irmão. Não enxerga. Você fala para ele, ó, você tá tendo um desconto aqui de X. Já aconteceu muito lá o cliente chegar, falar, eu quero comprar essa caneca aqui, ó. Quanto que você faz ela para mim? Vamos supor, a caneca é 20. Passa no cartão em 10 vezes. E se for à vista, a gente tem um desconto aí de 5%. Só que ele tá no meio de uma obra, irmão. O cara tá fazendo a reforma do consultório dele. E às vezes o cara elimina o cartão, então fala assim, ó. Eu sugiro, já cansei de mostrar para o cliente que é mais viável isso daí. Então assim, doutor, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Faz assim, ó. Você compra essa cadeira parcelada aqui no seu cartão de crédito. E essa grana à vista, você com certeza você vai conseguir descontos de mais de 5% em outros serviços ou em outros itens que você vai precisar dentro do seu consultório. Legal. Então a grana, nesse caso aqui, ela já vai só... E eu falo para ele ainda assim, falo assim, ó, essa consultoria eu não vou te cobrar. Essa consultoria é grátis. Então assim, mas são dicas que a gente que é como empresário, a gente tem que ajudar, tem que mostrar um caminho melhor para o nosso cliente. Que não é, que nem a gente falei, não é só vender a cadeira, porque os equipamentos, o cara chega na internet, dá 2 cliques lá, ele compra tudo, irmão. Né? Eu vejo que hoje tem muito isso nos empresários, né, nos dentistas, né, sobre o que a gente está falando sobre gestão financeira mesmo, né, essa organização financeira. Porque, sobrou a grana aqui do mês, o cara coloca no bolso. Irmão, E aí a conta da empresa e a conta dele se misturam. Tudo misturado. Tudo misturado. A escola do filho tá pagando com o dinheiro da empresa. Isso né? mesmo, é isso Mas mesmo. é difícil de se associar, assim, né, Wesley? Porque na realidade o que a gente tem muito aqui essa concepção é que empresas não existem. Sim. Então a gente cria mecanismos para as empresas existirem, que é o que você falou de cultura, das conversas, os rituais, as reuniões, né, as vendas, a marca, né, contas bancárias diferentes, né, para poder organizar tudo isso, né? Justamente. Então, e é difícil, porque assim, eu digo por experiência própria, Arthur, porque antes de eu entrar, eu falava, pô, vem tudo do mesmo lugar, vai tudo para pagar conta, então, só que daí depois você não vê no que você investiu, o que trouxe retorno para a empresa, o que é de casa, o que foi gasto, o que foi investido. Você não tem consegue enxergar nada, cara. Noção, você não consegue nem ver. Pô, eu tô trabalhando nessa empresa, se eu tivesse trabalhando num outro lugar... Estaria ganhando mais. Estaria mais confortável a minha vida do que eu estar penando aqui na empresa desse jeito. Mas também tem ondas também, Wesley, que assim, que as pessoas têm que tomar cuidado. Que empreender não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que ter as habilidades, você tem que ter a predisposição certa. Sim. Né? Ou pelo menos ter as atitudes de trabalhar certas habilidades. Exatamente. Né? Porque tem até um livro muito bacana, Wesley, até eu aconselho você a ler, né? Que se chama O Mito do Empreendedor. Não sei se você já o leu. Não. Dentro desse livro, fala que existem 3 pilares imprescindíveis numa empresa. Quais eles são? Precisa existir o técnico. O que é o técnico? O técnico é aquele cara que vai conseguir montar a TV, vai conseguir montar aqui a mesa. Sim. Né? Então, isso é importante ter. O cara que vai entender do operacional. Sim. Né? Então, ele entende disso tudo. Precisa existir o gestor. O que o gestor vai falar assim, ó? Cara, vai custar tanta mesa, vai fazer tanto isso, vai exercitar tanto isso, aí a gente consegue espremer aqui a margem, faz isso, vende dessa forma, comercializa. Então, basicamente um pouco de comercial, venda, gestão, né, financeiro. E precisa existir o empreendedor, que vai assim, cara, a gente consegue montar 20 mesas e 20 escritórios disso daqui. Então tem que existir esse lado empreendedor. E esses 3, eles precisam mesclar dentro da operação. É um tripé, né, na verdade, né, o Arthur, que é muito importante nessa...
essa colocação sua, porque é basicamente aquilo, é o operacional, tático e estratégico. Aham. Então, tem que ter, velho, cada um pensando nesse sentido. E porque senão o negócio não se sustenta, irmão. Não se sustenta, não gera escala, não vai, cresce, sempre e o cara, tremendo a margem, o cara negócio que não tá crescendo tá morrendo. Exatamente, irmão. E essa é uma das minhas grandes preocupações, velho. A hora que você vê que tá igual, você já pode se preocupar, viu, amigo? Porque a hora que você tiver mais baixo do que o resultado seu anterior, é que você já tá morrendo. Porque assim, ó, você falou de saturação do mercado. O mercado de odontologia, cara, eu digo assim, ó, ele é muito dinâmico. Apesar da galera falar, tá saturado, não sei o quê. Irmão, até agora vai ter, eu digo assim, vai ter uma quarta onda da odontologia. Que, assim, ao longo desses anos eu acompanhei um pouco do quê? Teve o boom da ortodontia. Pô, o cara chegava a pagar um salário mínimo, irmão, pra manutenção de aparelho de ortodontia. Aí depois da ortodontia veio o quê? Veio o implante. E o implante ainda tá surfando uma onda aí bacana ainda. Só que em paralelo a isso aí também, a odontologia ela conquistou a harmonização facial, brother. Cara, isso aí deu um resultado pós-pandemia para odontologia que você não tem noção. E agora vem uma quarta onda, que eu digo que é a que vai vir agora, que é o dentista ele poder fazer cirurgia facial. Que isso aí vai mudar também o jogo para muito dentista. Isso não é um pouco da modernização que, por exemplo, aqui empresas como lá os Ferzelis fazem aqui? Sim. É um pouco desse caminho. Por exemplo, o Dr. Ferzelli, ele é o cara especialista em DTM. Então, assim, ATM, né? Que são... DTM são as disfunções e ATM é a articulação que a gente tem aqui. Então, ele se posicionou como especialista naquilo dali. Isso há mais de anos, né? Pô, muito tempo. E ele hoje é conhecido nacionalmente por conta dessa especialidade dele, Dr. Vitor Ferzelli. Um abraço aí pro Dr. Vitor, é um cara fantástico. Ele e o menino dele. Os dois, Vitor Hugo. Vitor Hugo é amigo meu, ele já gravou podcast aqui. Olha aí, cara. Depois eu vou assistir o capítulo dele. A gente Corvão, fina pra caramba. Que é o apelido dele. Pô, não sabia dessa não. Mandar uma mensagem pra ele. Fala pra ele, não. Isso daí é coisa de amigo, não só, né? Deixa abaixo. Deixa abaixo, né? Não, mas assim, eu digo, se posicionou, amigo, quando ninguém tava olhando pra isso. E, pô, a odontologia, ela tem, se não me engano, 27 especialidades, Arthur. Caraca. São 20, a gente conhece as mais gerais aí, né? Essas que estão mais no hype aí. Mas ela tem 27, se não me engano, são 27, tá? Cara, é muita coisa. Então, assim, irmão, nós somos um país de dimensões continentais, brother. Então, você imagina, é a mesma coisa que eu te falei lá do cara que fica só no operacional. Se ele ficar só no clínico, irmão, ele não vai sair dali. E ainda assim, ainda te digo mais, ainda assim. Mesmo o cara que fica só no clínico, e tem um amigo meu, Dr. Maurício Castelo também, mandar um abraço aqui pra ele, um cara gente boa e tem uma visão também muito legal aí da parte de empreendedor, que ele fala muito sobre prevenção. Que o custo para se fazer prevenção é muito baixo. E se você cria uma recorrência em volta desse serviço básico, irmão... Você aumenta X o faturamento. Nossa, porque é aquela questão, se o custo é baixo e você tem um giro, um volume grande de atendimento, e é um atendimento que, em tese, ele é curto. Que é prevenção, você vai fazer limpeza no cara, vai orientar, vai dar um fio dental pro cara. Né, que chama, né? Exatamente. Então, assim, ele mostra pro cara que o cara pode começar com aquilo dali, e só com aquilo dali, e dali ele pode abrir outras frentes. E eu vejo que teve muitas pessoas que se aproveitaram dessa parte de gestão, né, Wesley, por exemplo, a galera lá da Infinity, o Novak e tudo mais, e começou a criar modelos, né, de representação dele, né? Então isso é muito inovador na área, né? Justamente. Mas é engraçado assim, Arthur, que eu acompanho bastante o Novak, é um cara também, assim, que é fora da curva. Ele enxergou uma odontologia que pouquíssimas pessoas ele enxergaram. Nem é dentista, Nem né? é dentista, irmão. Nem é dentista. Aí que tá, né, pessoal? Mas, você tem que enxergar oportunidades. Enxerga oportunidades. É isso aí, galera. É isso aí. E é engraçado assim, porque é que nem eu te falei, ele enxergou e, assim, a margem ainda assim da odontologia é muito boa, cara.
Ainda é muito boa, apesar de... a gente vai ouvir muito comentário aqui embaixo, porque tá saturado, porque... Irmão, faz o seu, estuda, melhora. Não tem como não vir resultado, Arthur. Não existe milagre. Pô, o marketing tá aí pra isso, irmão. O tráfego pago tá aí pra isso. Google Ads, Meta, Tabula Ads, TikTok. Ads. Irmão, hoje você tem maneira de alcançar o seu público aí, de ter um ponto de contato de N formas. Então, assim, o cara que não se atenta pra isso daí, aí não adianta. Claro que o cara vai sentar e ele vai reclamar. E vai, porque... fulano de tal lá, dentista, não deu certo. Mas como assim não deu certo por quê? Eu mesmo assim, ó, grande maior, acho, não vou falar 100%, porque eu também tenho muitos que a gente não tem contato ao longo de todo esse tempo, mas assim, eu desconheço profissionais que saíram da odontologia porque não deu certo. Não porque não deu certo. Ele pode ter saído por ter... pai tinha uma fazenda, foi tomar conta do pai, tinha outro negócio, foi tomar conta do negócio do pai que era mais rentável. Mas não porque não deu certo na odontologia. Porque não gerou grana, né? Porque, exatamente. E o cara tem uma possibilidade de ter uma renda muito superior, com o conforto de um mentor sendo seu pai por trás. É o sonho de qualquer um, né? Entendeu, irmão? Então, assim... Tem muitos também que os pais têm negócio em paralelo e que vêm com essa veia do pai também de gestão e que já sabe como é que toca o negócio, irmão. E eu vejo que são mecanismos. Sim. Né? E não é só sobre se destravar, né? É poder enxergar a oportunidade, né? Isso. Por exemplo, muitas das vezes compensa muito mais você ir lá contratar um outro dentista para estar no seu lugar. Justamente. Né? E essa é uma visão que as pessoas não têm, né? Justamente. Wesley? Contratar uma pessoa muito melhor do que você, colocar no seu lugar e a pessoa realmente fazer o trabalho. E é aquilo que você falou, Arthur, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E ainda bem, irmão, e tem que ter todo tipo de gente no mundo inteiro, no Brasil inteiro, tem que ter. Porque se todo mundo fosse empreendedor, quem que ia botar a mão no operacional? E tem muita gente que vai se dar muito bem no operacional, que vai poder cobrar muito bem, que vai fazer só aquilo dali que ele é bom, que é fera, que estudou, se especializou, fez mestrado para aquilo dali. E vai ter o cara que vai fazer a gestão. E tá tudo certo, irmão. Cada um no seu lugar, né, exatamente. Cara? Todo mundo hoje quer virar empresário de palco, né, cara? Então exatamente, exatamente. Assim, e assim, até voltando no tópico que você falou, eu ainda acredito assim que, apesar de muita gente enxergar a odontologia como estando saturada, principalmente com essas novas correntes aí que tem a harmonização e a harmonização, a cirurgia orofacial, eu acredito que a gente vai ter um boom uma nova onda na odontologia, e até arrisco dizer que por conta disso daí já alguns profissionais que estão na vanguarda disso daí, que nós vamos ter mais profissionais aí que vão sair milionários aí, com certeza, daqui pra frente, irmão, porque eles vão ser praticamente cirurgiões plásticos, Arthur. Por exemplo, tem aqui, nacionalmente conhecida, também localmente, a doutora Mariana Jorge. Fantástica. E a Nayara gravou, a mãe dela gravou aqui com a gente. A dona Nayara, sim. Você conhece ela? Conheço. Pô. Que legal. A doutora Mariana, ela é cliente nossa. Poxa, sim. Legal, as mesas cirúrgicas lá dela é toda da marca que a gente representa. A mãe dela é cliente nossa, vis-a-vis homem, vis-a-vis noivas. Ela é uma pessoa fantástica também. Conheci ela nas mentorias aí que a Mariana, dá. Foi, cara? Sim. A gente vai como apoio, né? Nós levamos, por exemplo, porque geralmente ela como faz fora lá da Harmony, a gente leva o equipamento para ela fazer a demonstração nos lugares onde ela faz as mentorias. Legal, cara. Sim. Que legal. A gente dá esse suporte aí para esses profissionais também. Maravilha. Bom, Wesley, cara, a conversa tá ficando boa, mas é aqui que a gente tem que acabar. Não é nem por causa do tempo, é por causa também de a gente poder deixar outros episódios pra gente poder conversar. Hoje a gente conversa muito sobre gestão, vendas, inovação, finanças. Sim. Né? E é justamente esse episódio sobre isso. Bacana. Né? Aqui o próprio podcast é sobre isso, né? Sobre a gente poder falar um pouco de gestão para as pessoas de forma rápida, porque hoje ninguém quer mais ficar nem 5 minutos, cara, né? Então,
Mas isso aí são tendências, né? Quero agradecer você, Wesley, pela sua Sim. presença, você deixar aqui suas redes sociais Sim. para poder compartilhar aqui com a gente, as pessoas poderem seguir o conteúdo, seguirem, deixa aqui o telefone se você quiser. Show. Sempre é bacana. Agradecer novamente a sua presença. É muito importante você estar aqui e a gente poder ter esse vínculo. Massa, irmão. Eu que agradeço, cara, a oportunidade aí. Fico honrado aí com o convite. E, bom, as nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram como @next.equipamentos, no plural. Nós temos também um canal no YouTube, também desatualizado, mas também é Next Equipamentos. E também tem o nosso WhatsApp aí, para quem quiser conversar sobre equipamentos, sobre montar a clínica aí, que hoje é a nossa especialidade. Top, é pegar desde o projeto aí, entregar a clínica montada. Isso é poderoso. 67999850515. E é isso aí, irmão. Maravilha. E o seu Instagram? Instagram é só o Next, não só tem o do Next. Wesley. Não tem. Poxa, depois hoje o Wesley é eu presa. Fechou, então. Galera, muito obrigado por esse valeu. episódio. Nos vemos nos nossos próximos episódios. Acompanhe a gente. Não deixe de entrar no YouTube e seguir a gente. Não deixe de dar o like e compartilhar para as pessoas que você considera importante, para aí podemos sempre proclamar o nome da gestão para todos os pequenos e médios empresários. Até a próxima. É isso aí, valeu.